Olha lá Pronto. aí. Boa noite, Rê. Boa noite a todos que estão chegando por aí. Estou estreando nessa nova metodologia aqui, estou até nervosa hoje, né? Eu gosto muito de falar, sou professora mas estou mais acostumada a falar com olho no olho, né? Então hoje vai ser um teste aí de fogo, mas ao mesmo tempo é um grande prazer, né? Uma live bem familiar. Nossos bebês estão dormindo ali no quarto ao lado. E, ao mesmo tempo, é algo que a gente gostaria muito de fazer há bastante tempo, porque é importante que a gente divida o pouco que a gente conhece, né? Eu estava escutando aqui o João falando, ele exagerou em vários pontos aí, né? Mas vocês podem entender que tem uns vieses aí, né? Do amor. Mas o pouco que a gente sabe é importante que a gente divida. Nós tivemos muitas oportunidades de estudar na vida, até em instituições públicas, e o mínimo que a gente pode fazer é devolver para a população um pouquinho do que a gente sabe. Então, vamos embora, né? É isso aí, Rê. Que legal. Muito feliz. Hoje é um dia marcante pra gente, pra nossa família, pra gente como profissional, que é poder fazer isso, né? Nós nos sentimos bastante privilegiados, né? Sei lá, a energia e alguma coisa, enfim, de passarmos por várias seleções, né? Seleção de basquete, seleção de atletismo, seleção de GR agora, né? Da ginástica. Então a gente somos felizardos e o mínimo que a gente pode fazer é de alguma forma tentar colaborar. E de todas as suas experiências, né, Rê? Com todos os esportes que você já atuou, atletas de forma individual, enfim, ou trabalhando com grupo, com equipes, a ginástica rítmica tem peculiaridades que são realmente bem, bem diferentes da maioria, né? A GR para nós, para mim pelo menos, foi um grande desafio. Eu comecei a acompanhar a GR por meio de um projeto de pesquisa. Como eu estava comentando, eu sou professora da Universidade Federal aqui em Sergipe, e a gente tinha uma aluna chamada Elis Rejane que propôs que nós trabalhássemos o TCC dela com essa modalidade, e aí começou essa nossa relação que perdura até hoje. Era para ser um trabalho que a gente faria em poucos meses, e na verdade fui me encantando, fui aprendendo o quanto a GR era diferente das outras modalidades com as quais eu já tinha trabalhado, e aí estamos até hoje aí juntos, 2020, né, 5 anos mais ou menos. Quais foram os maiores desafios para a gente nesse início? Como o João comentou, eu já tinha essas experiências com hóquei inline, com natação, com atletismo, enfim, com uma série de outras modalidades. E quando eu cheguei até a GR, eu descobri que não era nada parecido com aquilo que eu já conhecia. Então a ideia as treinadoras sabem, né, mas se tiver alguém da nutrição acompanhando aqui, é importante reforçar. Nessa modalidade são necessárias inúmeras habilidades, né? As atletas, elas têm que apresentar um ótimo condicionamento cardiovascular, porque o treinamento, né, o volume de treinamento é alto. Elas têm que ser fortes, elas têm que ter habilidade com aparelhos, né? E ao mesmo tempo elas têm que ter graciosidade. Então, como é que eu sou forte e graciosa? Elas têm que ser magras, né? Até porque um peso muito excessivo poderia prejudicar uma série de articulações, enfim. E também a estética corporal, ela é muito valorizada nessa modalidade. Então, quando eu cheguei até a GR, eu tive um choque de realidade, né? A gente percebe que é um ambiente diferente, e isso tudo faz com que as meninas treinem grandes volumes. Como é que a gente vai desenvolver tantas habilidades treinando pouco, né? Então, o volume de treino é muito grande, muito alto, e principalmente o que interfere muito é a idade, né? A gente vê que as meninas entram nesse grande volume de treino desde muito cedo. Porque muitas vezes vocês podem estar me ouvindo e falar, poxa, mas eu trabalho com alto rendimento, e alto rendimento é volume, é pancadaria mesmo, enfim. Então a GR é mais uma, não, mas não é. A gente pode pensar que um nadador tem um alto volume de treino, um triatleta tem um alto volume de treinamento também, mas dificilmente essas pessoas vão ter esse alto volume de treinamento aos 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, que é o que acontece na GR, né? A gente teve, por exemplo, um estágio aqui em dezembro que foi muito bacana, foi incrível a experiência. Nós tivemos atletas de todos os estados do Brasil, junto com suas treinadoras aqui, um evento
organizado pela CBG, e a gente pôde observar, né, o volume de treinamento de todas elas. Eu até tentei oficializar esses dados por meio de pesquisa, e a gente viu que meninas entre 8, 9 anos até 15, que foi o que a gente teve aqui, elas treinam na sua maioria 6 horas por dia. Então é um volume bastante grande, numa faixa etária ainda onde a gente tem uma série de variáveis fisiológicas sendo desenvolvidas, né? Principalmente maturação sexual, enfim, a gente tem uma série de questões que ainda estão em andamento e elas já estão nesse treinamento muito elevado. Então a gente percebe que é um ambiente de muita cobrança e principalmente a autocobrança. A gente percebe que as meninas, elas são perfeccionistas, né? E a nutrição, muitas vezes, a alimentação, ela pode ser uma válvula de escape nesse ambiente todo. Então a gente precisa se preocupar muito com isso, né? A ideia, vocês também podem estar pensando, poxa, mas a pressão de um tenista também é grande, porque ele é um atleta de esporte individual. E aqui a gente tem individual e conjunto, mas cada uma delas tem a sua responsabilidade. Mas se a gente pensar numa partida de tênis, por exemplo, um atleta ele tem chance, ele tem o direito de errar um saque, de perder um game, e às vezes até de perder um set. E ainda assim, né, se reinventar no jogo e ganhar aquela partida, às vezes até um campeonato. No caso das meninas, dentro de uma série, se elas cometerem 1 ou 2 erros, a nota já vai cair, elas já podem começar a perceber um objetivo se distanciando. Então, o perfeccionismo, ele é muito presente na GR, né? E essa autocobrança pode levar as meninas a desenvolverem uma relação não muito bacana com o alimento. A gente sabe, por exemplo, que o ser humano ele foi criado para buscar o prazer, né? Infelizmente, e cada vez mais a gente percebe que nós fugimos um pouquinho das situações e das sensações negativas da vida, né? Então, se eu tenho uma frustração, se eu tenho um treino ruim, ou se eu tenho uma cobrança exagerada, às vezes até uma autocobrança exagerada, aquela sensação ruim, nós humanos, a gente procura se desfazer delas ao invés de enfrentar, né? E a gente passa, muitas vezes, a desenvolver um comer emocional, né? Então, isso pode, eventualmente, caminhar para um transtorno alimentar, enfim. Então, dentro de uma modalidade como a GR, a gente pode observar uma série de objetivos que têm que ser cumpridos pela nutrição. Só que antes da gente chegar a esses objetivos específicos, a gente tem que passar por essas etapas anteriores. Primeiro, a gente precisa entender a modalidade, e isso para qualquer nutricionista que esteja agora nos ouvindo, né? A gente sabe que quando a gente abraça uma nova modalidade, a primeira coisa é contextualizar, né? Como é que é o treinamento, como é que são as viagens, os campeonatos, enfim. Então, o primeiro momento é esse. O segundo momento é a gente entender que o biotipo, a magreza, ele é importante nessa modalidade. E o nutricionista, na sua formação de base, tem uma certa resistência em relação a isso. Tem que ter mesmo, claro. Então, o segundo ponto é a gente traçar uma linha que divide qual é o limite entre a saúde e a doença, né? E ao mesmo tempo ser um pouco mais maleável, porque muitas vezes a gente quer chegar já impondo as suas regras, né, da nutrição, e a gente tem que entender o seguinte, que é necessário que o atleta seja um pouco mais leve do que uma menina da mesma idade, sedentária, enfim, até para ela evitar lesões, né? Então é preciso que a gente entenda quais são os objetivos da equipe, o que é necessário até para que aquela atleta tenha alto rendimento, porque também não adianta ela assistir o campeonato de casa, porque não foi escalada, porque não está dentro da estética necessária. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que atender esse objetivo da equipe, a gente também não pode deixar que isso se extrapole demais a ponto de prejudicar a saúde das meninas, né? Então, a partir do momento que eu já me contextualizei, já entendi qual é a cultura daquela modalidade, qual é a rotina dessa modalidade, já delimitei até onde eu posso chegar e também até onde eu posso ajudar os outros membros da equipe, né, a chegarem, portanto, uma equipe interdisciplinar, toda coesa, comunhando dos mesmos objetivos, aí sim é que a nutrição vai estabelecer os seus próprios objetivos específicos, né? E uma coisa que eu vejo muito
é que muitas vezes os técnicos ou até os atletas, eles chegam para a gente e falam, ó, eu olho para nutricionista, eu penso em magreza, em emagrecimento, em perda de peso. Sim, é uma das nossas funções, né, ajudar na mudança da composição corporal. Mas não é a única, né? A nutrição esportiva dentro da GR, ela está também habilitada, a gente tem como ajudar essas atletas a melhorarem o seu desempenho por meio de uma série de estratégias, né? A mais óbvia que é oferecendo os combustíveis energéticos para que elas treinem e para que elas possam participar do campeonato. A gente pode melhorar o desempenho, por exemplo, melhorando a hidratação dessas atletas. A gente pode melhorar o desempenho também controlando o pH das atletas, né? Então, a gente sabe que durante um treinamento excessivo é possível que o pH baixe, que a atleta entre em acidose e isso causa fadiga. Então, o primeiro objetivo no alto rendimento, em geral, é melhorar a performance e a nutrição pode ajudar, né? O segundo objetivo da nutrição especificamente é tentar reduzir lesões, principalmente aquelas causadas por reações bioquímicas, né, por geração de estresse oxidativo, enfim. O terceiro objetivo é prevenir problemas de saúde, como eu comentei, né? A gente mais adiante vai falar um pouquinho sobre eles. Um quarto objetivo é aquele que eu já comentei também, que é pelo motivo que nós somos procurados, né? Fazer com que as meninas atinjam a estética necessária, exigida pela modalidade. Então, a nutrição ela tem uma ampla atuação dentro da GR, e esse é o maior objetivo e o maior desafio também para quem trabalha com essa modalidade, porque são muitas habilidades, são muitos objetivos a serem alcançados e a gente precisa que toda a equipe esteja em comunhão com tudo isso, certo? Não sei se foi claro aí na sua pergunta, né, na resposta. Não, foi sensacional, Rê, perfeito. E reforçando isso que você, né, acabou de mencionar sobre esses desafios, né, que é o que que eu também, né, como preparador físico encontro por querendo ou não ser uma modalidade que traz raízes culturais que é bem diferente de tudo aquilo que a gente trabalhou, né? Então, você está desde o ciclo Rio 2016, eu entrei depois, mas a gente, óbvio, a gente vive junto e a gente discute e fala, e realmente, né, como as coisas funcionam de uma maneira diferente e como não dá da noite para o dia para resolver questões de treinamento, de nutrição, de comportamento, enfim, que são coisas que são inerentes à cultura dessa modalidade específica. E quem está aí nos assistindo sabe exatamente do que a gente está falando. E aqui a Rê, né, vem trabalhando e é um trabalho muito assim de formiguinha, de aos poucos, né, tentando modificar questões, mas levando todos esses objetivos em paralelo, né? Claro que em alguma situação, para alguma menina que acende uma luz vermelha mais relacionada à saúde, você foca na saúde e despreza um pouco performance, emagrecimento, porque ela precisa se curar, e de nada adianta ela estar desequilibrada em alguma variável metabólica, bioquímica, enfim, e você querer que ela emagreça, sendo que ela tem um problema de saúde e precisa corrigir isso, né? E até aproveitando, né, isso que eu acabei de mencionar, como que se consegue, por meio desse conhecimento nutricional que esbarra em outras áreas, saber se realmente o corpo dessa menina fisiologicamente, metabolicamente, seja lá como for, nutricionalmente principalmente, se ele está seguindo num caminho correto, se está tudo bem balanceado, para daí sim falar, ok, saúde preservada, anoto lá, perfeito, vamos então dar o passo pensando, performance e emagrecimento, que é sempre essa a maior questão, né, a maior dúvida de todo mundo na GR, como que a gente consegue enxergar, realmente ter parâmetros de uma forma super precisa, na qual tinha que, né, desembolsar uma grana para fazer isso, ou de uma forma um pouco mais simples, que eu não tenha que dedicar tanto, né, investimento assim, mas que eu consiga ter uma informação que realmente possa colaborar. Vamos lá, né? É complexo tudo isso, mas eu acho que é um tema que a gente precisa abordar porque é muito sério, né? Então, na verdade, como eu disse, existe um limite, uma linha muito tênue aí entre o que é saúde e o que não é, né?
Alto rendimento é bastante polêmico em várias modalidades, até aquela expressão, eu tenho saúde de atleta, às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Porque nem sempre o atleta está tão saudável assim, mas é óbvio que dentro de uma população em geral acaba sendo um pouco mais do que uma pessoa obesa, enfim. Mas vamos lá. Quais são os principais problemas de saúde? Como é que eu monitoro isso? Como é que eu consigo prevenir ou pelo menos amenizar aquilo que muitas vezes a gente já encontra quando chega lá numa equipe, né? Então, há bastante tempo se trabalha muito com um fenômeno chamado tríade da mulher atleta. E essa tríade, na verdade, de 2014 para cá, então algo bem recente na ciência, 5, 6 anos é muito pouco, né? Mas ela vem mudando de nome, vem sendo ampliada, na verdade. Então, a princípio, o que a gente percebia? Essa tríade da mulher atleta era caracterizada por uma restrição alimentar muito severa. No início até se usava como critério a presença de transtorno alimentar, hoje já não se usa só o transtorno como definitivo nesse critério, mas é comer pouco, seja de forma transtornada ou é porque eu não tenho tempo de comer, enfim. Mas a princípio se falava, eu tenho um transtorno alimentar, como muito pouco, né, tenho uma restrição calórica tão severa e sou tão magra a ponto de eu alterar alguns eixos, né, de glândulas e tecidos importantes no nosso corpo. Então, principalmente o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Então, resumidamente, as meninas de tão magras que estavam acabavam deixando de menstruar porque a gente produz menos estrogênio nessa situação. Se a gente for pensar de uma forma bem simplista, é a natureza dizendo, né? Você não tem energia nem para sua própria sobrevivência, quem dirá para gerar um novo ser. Então, as meninas muitas vezes têm um atraso na menarca, que é a primeira menstruação. Então, em geral, né, esse atraso é detectado quando aos 15 anos de idade a menina ainda não menstruou, ou quando já há a menstruação, mas com intervalos muito longos, né? Então, muitas vezes, menstruar menos de 9 vezes por ano, ou menstruar menos de 6 vezes por ano, são critérios que a gente identifica aí algum alerta. E o terceiro, né, pilar dessa tríade, que era então conhecida como tríade da mulher atleta, seria uma baixa mineralização dos ossos, né? Então, a gente já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar que a mulher, quando entra na menopausa, ela tem um risco maior de osteoporose, né? Mas isso pode acontecer com atletas também, essas que apresentam queda do estrogênio, é quase como, não é igual, óbvio, mas vamos simplificar, como se elas estivessem numa menopausa antecipada, né? E aí, a gente tinha um aumento do risco de fraturas. E fratura para uma atleta da GR é bastante complexo, porque elas são meninas que saltam muito, elas já têm um impacto muito grande, então aumentar esse risco é algo bastante significativo de forma negativa, né? De 2014 para cá, a gente vem ampliando, na verdade, quem ampliou essa definição foi o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, porque era muita ingenuidade a gente achar que a falta de energia interferiria num único eixo, né, de hipotálamo, hipófise e gônadas. Será que outros tecidos também não estariam sendo prejudicados, né? E foi descoberto que sim, podem surgir até 10 diferentes problemas de saúde em decorrência do comer muito pouco. Né? 10 então, problemas? Mais ou menos 10 problemas. Então, por exemplo, anemia é um dos problemas, né? A anemia por deficiência de ferro, principalmente. Alteração de algumas glândulas, como a glândula da tireoide. Então, é possível que as meninas comecem a ter um menor funcionamento dessa glândula. Consequentemente, você tem alterações metabólicas, então as meninas vão tendo um gasto energético, quando estão em repouso, mais baixo do que o normal. Né? Então, isso até lá na frente vai ser um problema sério quando elas forem mais adultas, né, e quiserem trabalhar numa seleção brasileira, enfim, quando de fato elas devem ficar mais magras, mas se elas estiverem desde a infância, né, comendo muito pouco, elas vão tendo um gasto energético muitas vezes prejudicado. E como o nosso peso é o balanço entre o que eu como e o que eu gasto, vai ficando cada vez mais difícil emagrecer, né, porque eu estou gastando menos energia. De forma simplista, de novo, é a natureza dizendo, se você não come, eu vou economizar energia, né? Exato. Então, eu produzo menos células vermelhas e fico anêmica,
eu produzo menos hormônios da tireoide, com isso eu tenho um metabolismo mais baixo, né? Eu tenho alterações nos meus ossos, eu não consigo engravidar, né? Existem outras consequências, como o menor crescimento e desenvolvimento dessas meninas. Existe dano imunológico, porque eu estou liberando muito cortisol, né? Quando eu não como, eu acabo tendo pequenas oscilações na glicemia, então minhas glândulas adrenais jogam, né, cortisol na circulação para ver se eu consigo salvar essa glicemia. Então, esse cortisol prejudica o desenvolvimento e o crescimento das meninas. Eu tenho alteração, inclusive, cardiovascular, né, porque a falta do estrogênio, ela interfere numa série de mediadores aí que fazem com que o meu coração fique menos saudável. Então eu produzo, e vasos, né? Então eu produzo menos óxido nítrico, eu não consigo dilatar tanto o meu vaso, enfim. Na verdade a lista é longa, né? E os danos psicológicos, eles são bem importantes. Então, por exemplo, quando eu tenho hipotiroidismo, né? Eu tenho mudanças gastrointestinais, por exemplo, então eu tenho muita obstipação. Quando eu tenho menos, a tireoide trabalhando menos, eu posso entrar em estados de ansiedade aumentado, então estado também aumentado de depressão. Então veja que isso é um fenômeno de múltiplos tecidos. Então não é mais aquela tríade, né? Aqueles 3 pilares, não são mais 3, são praticamente 10. Então esse nome, tríade da mulher atleta, vem caindo por terra, né, recentemente. Como eu disse, de 2014 para cá, isso vem sendo chamado de outra forma, de deficiência energética relativa no esporte, né? Então, se usa muito a abreviação desse nome no inglês, então isso já virou quase que modinha a gente chamar de REDS, né? R-E-D de dado e o S do esporte em inglês. Então, esse é um fenômeno que vem sendo estudado bem recentemente, e de forma bem resumida, porque deve ter um monte de gente nos assistindo que não tem menor interesse na fisiologia ou na bioquímica, né? Mas de forma bem superficial. Comer muito pouco, restringir demais, pode trazer uma série de danos à saúde. E aí você me perguntou, né? Como é que a gente monitora isso, né? A gente consegue pedir algum exame, a gente consegue entender quando está a luz verde acesa e quando começa a amarelar ou até chegar no vermelho. Então, por ser uma síndrome muito nova, né, essas REDs, a gente não tem ainda um protocolo mundial definido. Olha, preciso ter todos esses pontos aqui para dizer se o atleta tem ou não tem REDs. Mas a gente tem o começo do caminho, que é a tríade. Porque, na verdade, a tríade da mulher atleta, ela está dentro das REDs, né? Só deixou de chamar tríade porque não são mais 3, são 10. Mas é fácil a gente entender hoje se uma atleta tem ou não tem transtorno alimentar, se ela está comendo pouco demais. Então, para identificar transtorno, é obrigação do nutricionista que trabalha com a GR, de tempos em tempos, aplicar questionários que avaliam o risco desse transtorno, né? Então, existem questionários validados no mundo todo, como o EAT, o BAIT. Existem outros mais novos, mas que ainda são questionáveis, né, na literatura para atletas. É importantíssimo que a gente faça um exame de densitometria óssea pelo menos uma vez por ano em cada atleta. E aí a gente esbarra naquela questão, né? Meu clube tem patrocinador, eu tenho plano de saúde, eu vou conseguir fazer esses exames. Então, tudo isso, obviamente, tem que estar contextualizado, né? Não é toda equipe que tem a condição financeira, mas é um mínimo tentar fazer um DEXA por ano. O ideal seria fazer 2 vezes ao ano. A gente pode pedir exames que avaliem a função da tireoide, que avaliem... Um hemograma simples avalia já se eu tenho uma probabilidade de ter anemia ou não. Né? Então, assim, a gente consegue, por meio de medidas simples... porque o que é importante entender? Se eu tenho uma atleta que não está menstruando, isso já é um sinal de algum problema. Então, se a baixa ingestão calórica está afetando a minha menstruação, provavelmente esteja afetando também outros tecidos que talvez, por enquanto, não tenham um protocolo exato, mas saber se eu estou menstruando ou não, ou se eu menstruo 12 vezes ao ano, ou 9, ou 6, ou 2, enfim... já é um bom caminho.
Investigar se os meus ossos estão bem mineralizados também já é um ótimo caminho, né? E aí a gente pode começar a pensar nas outras doenças que eu comentei, né? Mas tudo isso deriva de um fator só. Se eu estou comendo bem ou não estou comendo bem, né? E a definição de comer bem muitas vezes varia de pessoa para pessoa. Então é importante que haja um profissional que consiga avaliar objetivamente se aquele atleta vem se alimentando adequadamente, se ele vem suprindo o mínimo de energia que ele precisa ter. E veja Exato. que não é tão difícil um atleta emagrecer. Eu sei que eu estou me prolongando, né, mas eu acho que é importante dizer isso também. Na GR, a gente tem muitas crianças e adolescentes, né? Então, é claro que uma atleta de GR, criança ou adolescente, ela vai gastar muito mais energia do que uma criança ou uma adolescente sedentária, né? Então, como o emagrecimento depende desse balanço entre o que eu gasto e o que eu como, quem gasta mais, obviamente, pode comer um pouco mais. Então, o emagrecer não é tão difícil. O difícil é você lidar com esse pequeno déficit diante de uma série de cobranças, que muitas vezes, inclusive, são autocobranças, né? Voltando lá no início, né, o perfeccionismo é a cobrança daquela atleta que às vezes até a treinadora já falou, bom, hoje encerrou, vai para casa, e às vezes a atleta chega em casa e quer repetir o movimento, porque ela quer aprender aquilo, quer apresentar algo bacana no dia seguinte, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E ao mesmo tempo, as restrições energéticas, as restrições alimentares, elas esbarram muito no outro ponto, no outro extremo. Restrição demais gera compulsão, né? Então, se eu tenho muita restrição, se eu tenho muita proibição, olha, eu não posso comer arroz, né? Então, às vezes a gente recebe atletas daqui para a seleção que vêm com alguns mitos, né? Que acabaram lendo em algum lugar, hoje a internet é terra de ninguém, né? Então elas chegam aqui, nossa, mas a gente pode comer arroz? Claro que pode, deve, né? Porque vocês treinam 8 horas por dia, então em algum momento esse carboidrato tem que entrar na sua alimentação. Porque se eu não deixo comer o arroz, por exemplo, e às vezes a própria atleta fala, não vou comer porque eu vou engordar, em algum momento ela vai deixar de comer esse arroz, ela vai comer um pacote de balas, num momento de descontrole, né? Porque, voltando lá no início, nós humanos procuramos prazer, né? Então, no momento de descontrole, de frustração, de cansaço extremo, eu vou acabar buscando o lazer ou o prazer via alimento, porque comer é prazeroso. Quando a gente come, a gente inunda a nossa circulação com insulina. A insulina facilita a produção de serotonina, a gente produz dopamina, então são mediadores do bem-estar, né? Então, quando eu me vejo numa situação de muita dor, de muito cansaço, de muito estresse e de muita restrição alimentar, a pessoa pode sair de um extremo para o outro sem perceber. Então, eu acho que é muito importante, se houver treinadoras aqui nos ouvindo, que trabalhem com crianças, com as equipes de base, enfim, que seja extremamente importante que haja um psicólogo, que haja um nutricionista acompanhando essas meninas, porque é importante que essas meninas estabeleçam uma relação saudável com o alimento. Quanto mais saudáveis elas chegarem aqui, mais fácil será que elas emagreçam no momento em que de fato será necessário, né? Infelizmente, quando a gente recebe treinadoras de outros países aqui, elas comentam, poxa, as brasileiras ainda são um pouco maiores do que as atletas do resto do mundo. Então, é uma modalidade que exige né, um peso mais baixo, uma magreza, uma estética específica. Só que não é aos 8 anos de idade, não é aos 9 anos de idade que a gente vai ter que impor isso. Eu acho que a perda de peso gradativa, lenta, ela estabelece relações saudáveis entre o atleta e o alimento, entre o atleta e a alimentação como cultura, como família. E no momento em que ela estiver já mais formada, mais próxima da fase adulta, e quando ela tiver que enfrentar um mundo difícil lá de fora, que todo mundo realmente é muito magro, ela vai ter estabilidade para fazer isso com saúde, né? Porque quando elas chegam aqui já com muita restrição, com muitas dessas modificações metabólicas,
E aí sim fica difícil para a gente conseguir fazê-las emagrecer com saúde, com tranquilidade, porque na seleção é tudo para ontem, né? A competição é amanhã, a vaga para a Olimpíada eu vou disputar logo ali. Então, é lá na base que a gente tem que fazer um passo de cada vez, né? A gente tem tempo para isso. Acho até bacana se você puder, amor, João, se você puder comentar um pouquinho aquele bate-papo que você teve com as meninas aqui recentemente, de quem foi campeão lá na base que está aqui hoje, né? Não sei se você pode comentar isso um pouquinho, quanto a gente perde das atletas no meio do caminho, né? Claro, claro, com certeza. Só, Rê, faz um favor, amor, né? Agora já virou amor, então pode ser. Dá uma olhadinha no relógio, que eu estava tão empolgado para essa live que eu esqueci meu relógio, eu esqueci de olhar, não tenho noção da hora. Que horas são agora? Tá bom, deixa eu olhar aqui que eu sou cega, né? 10h04. Tá, então daqui 15 minutos a gente precisa terminar, senão vai Meu cair Jesus. Tá. E desligar na frente de todo mundo. Bom, só antes do seu pedido, eu queria reforçar para vocês, treinadoras que estão me assistindo, e também cabe para as mães e para os pais que porventura também estejam aqui, né? Só pela explicação da Rê, de 10, 15 minutos que ela falou, que foi brilhante, vocês conseguem entender que não é simples a nutrição? Que não é falar, não, você não vai comer pão francês de manhã, não. Corta o pão francês, come só uma fruta e vem pro treino. Que a menina vai passar 4 horas treinando e que ela, não, você não pode nem beber água. Muito menos uma barra, uma fruta, um suplemento, pelo amor de Deus, você vai tomar suplemento. Então, consegue entender que essa tomada de decisão, que eu sei que ninguém faz por mal, óbvio, ninguém faz isso por mal. Mas eu, que sou treinador físico, tenho conhecimento, tive aula de nutrição, já fiz curso, dou aula em pós-graduação de nutrição esportiva, sou casado com a Renata, eu não ouso, em nenhum momento eu falo, melhor você não comer isso, melhor comer aquilo. Porque é muito complexo a nutrição. E a nutrição esportiva, mais ainda. E a nutrição esportiva para a ginástica rítmica é infinitamente muito mais complexo. Então não dá para uma simples decisão de falar, corta isso. Não, eu vi algumas perguntas, me desculpem, a gente não vai conseguir responder. Mas não, carne vermelha não, come. Não é simples, a decisão não pode ser baseada no que você acha, né? Então realmente é importante se ter parceiros, né, como a Rê falou. Infelizmente a gente vive num país que não tem incentivo nenhum para o esporte comparado a outros, então você precisa buscar parcerias, mas com profissionais competentes também, né? Não achar que alguém que topa fazer uma parceria, beleza, encontrei e vamos que vamos. Porque a gente tem experiências ruins, né? De quando falar, não, vamos ver quem está afim de fazer uma parceria, que não vai cobrar nada e vem e faz um trabalho, que às vezes pode ser até pior do que se você ficar sem. Então, é importante vocês realmente terem noção de como, né, funciona uma equipe interdisciplinar. Então, isso é bem importante. E com relação ao que você comentou, né, sobre as meninas, né? Que um dia no treino eu perguntei e falou, mas conta para mim a trajetória. E num treino que era um treino mais leve, eu queria entender a trajetória de cada uma delas. E algumas tinham tido uma certa repercussão na categoria de base, né? Quando mais jovens e tal. Mas boa parte delas não tinham, né? Não tinham tido um feito no infantil ou no juvenil, de ter alcançado ali lugares, né, de destaque, mas estão hoje na seleção. Mas e essas meninas que foram destaques? Onde elas estão? Né? As de 14, de 15, as de 16, que eram, né, teoricamente, deveriam estar aqui hoje em Aracaju na seleção, mas não estão. Né? Qual a razão delas terem se perdido? Eu sei que são inúmeras, mas certamente esse ponto da nutrição esportiva, a gente sabe que ela vai de forma muito crucial, assim, muito radical, limando muitas atletas, porque, né, a gente para pensar que, e a gente recebe informações, conhece pessoas, eu mesmo hoje na Treinando Online tem um monte de gente, né, que bate papo comigo aqui e tal, direto, e você vê que a relação com o alimento, a relação com a comida acaba sendo como se fosse um vilão, né? Você olha a nutrição como se fosse um vilão, e não para quem quer buscar um alto rendimento, tem que andar lado a lado. E Rê, até acho que como a gente tem pouco tempo, eu queria que você falasse, que acho que é um assunto que também que a galera sempre gosta de perguntar em todas as áreas, né, do mundo do fitness, do mundo do esporte, que é suplementação. Que a primeira coisa que alguém, quando fala, preciso de uma nutricionista, porque eu quero que ela me passe um suplemento.
né? E não pensa na base, no básico da nutrição, que é o que você anda comendo na hora que você acorda até a hora que você dorme. Mas, enfim, suplementação. O que, que você tem a dizer sobre, né, um possível tabu que exista na ginástica? Bom, vamos lá. Primeiro eu queria dizer que se a gente não conseguir esgotar, com certeza a gente não vai esgotar o assunto, a gente pode fazer outras lives, né, em algum outro momento. Ah, mas, com certeza vou te pedir. Eu estou aprendendo ainda, estou até cega aqui querendo ler os comentários. Mas enfim, a questão da suplementação, né? Eu agradeço demais toda a oportunidade que a gente tem aqui na seleção. A CBG nos dá muita autonomia atualmente e a gente usa muito suplemento aqui. É claro que a base é a alimentação, como eu disse, né? As meninas aqui da seleção, elas comem arroz, elas comem feijão, com algumas exceções, é claro, daquelas que chegam aqui com alguma emergência para emagrecer e aí a gente reduz um pouco, mas elas comem arroz, feijão, salada, carne, tomam iogurte, comem frutas. E elas se assustam quando chegam aqui. Caramba, mas é para comer tudo isso? É para comer tudo isso. E aí algumas depois dão a mão à palmatória. Rê, eu segui a dieta, estava com medo, mas assim, se seguir mesmo a risca, a orientação, a gente consegue emagrecer comendo tudo isso. Mas ainda assim, elas treinam 8 horas por dia. Elas mal têm tempo para comer, né? Então a gente pede intervalos e a treinadora daqui é bastante solícita nesse sentido, tem trazido intervalos para a gente alimentar essas meninas, mas ainda assim muitas vezes não é suficiente para a gente alcançar alguns micronutrientes que são necessários, porque como eu disse, não é só estética, eu preciso que elas tenham performance, preciso que elas previnam lesão, elas não podem fraturar e assim por diante. Então, é necessário, primeiro, que a gente avalie cada uma dessas atletas. Por isso que, de novo, pedir os exames, entender como cada uma delas funciona é extremamente importante. Elas comem mais ou menos a mesma coisa? Comem, porque elas moram no mesmo lugar e elas têm a mesma cozinheira. Mas cada uma tem a sua quantidade. Algumas podem um determinado alimento e outras já, hoje eu não vou comer isso, enfim, né? E a suplementação, ela vem para complementar, mas é para complementar de forma inteligente. Então, se eu tiver uma atleta anêmica por deficiência de ferro, essa atleta vai ser suplementada com ferro, as outras não. No geral, todas elas, muitas vezes, recebem suplementos de carboidratos, né? E isso é um mito dentro da GR, porque, meu Deus, a menina precisa emagrecer e vai tomar suplemento. Vai, porque ela precisa aguentar 8 horas de treino. E a gente sempre compara isso com consensos que são propostos por instituições internacionais. Aqui no Brasil a gente segue muito o Colégio Americano de Medicina Esportiva e a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Existem recomendações que são para atletas de alto rendimento, ponto. Não existe para GR ou para vôlei ou para basquete. Então, só para dar um exemplo, um atleta de alto rendimento que não é da GR, vamos pensar um corredor, vai? Ele teria que tomar ou comer, né, mais ou menos de 0,5 a 1 grama de carboidrato para cada quilo que ele pesa, para cada hora de treino. Então, se eu pensar na equação mais fácil, 1 grama para cada quilo. Se eu pesar 50 quilos, são 50 gramas de carboidrato por hora. Na GR, a gente não vai fazer isso. Elas treinam 8 horas, se eu fizer essa multiplicação, elas vão comer 400 gramas de carboidrato. Que para quem precisa estar, né, na estética que a GR exige, é muito, exatamente, é muito. Mas eu vou precisar oferecer 20, 40, 50 gramas? Vou, né? Então, vejam, eu não vou chegar naquilo que a diretriz internacional determina para alto rendimento. Mas eu preciso também, aquela história, o limite entre a saúde e a doença. Eu preciso que a minha atleta tenha performance. Se ela não tiver um mínimo de carboidrato durante o treino, ela simplesmente vai perder performance, vai perder cognição. E a gente sabe que na GR, né, se eu perder o foco, se eu errar um movimento, eu coloco tudo a série a perder, começa de novo. E as atletas foram entendendo que isso é possível. Um grande exemplo, eu tenho muita liberdade para dizer o nome, é a Maiara, né, que é uma atleta extremamente dedicada, atualmente era a capitã da equipe, enfim, e a gente percebe que a Maiara ela é o nosso maior alerta, porque ela faz tudo ao pé da letra. Ela emagreceu muito aqui conosco, com saúde, e ela é a primeira que diz, Rê,
Ontem o treino foi um pouco além do que a gente pensava que seria, porque às vezes acontece, a série não cravou, precisa repetir, repetir, repetir. Então eu fui além e fui lá e peguei mais carboidrato do que aquele que a gente já deixa preparado para o dia, enfim. Então ela percebe, ela fala, eu estou sentindo a minha maior necessidade, meu rendimento estava caindo, eu aumentei o carboidrato e elas têm autonomia para isso, porque eu oriento, né? O dia que, porque eu não estou lá o dia todo com elas. Como eu disse, é uma parceria com a UFES, eu sou professora da UFES e com essa parceria, via projetos, a gente coordena as meninas. Então, é minha obrigação ensinar a elas também, né, algumas atitudes que elas têm que tomar durante o treino. E a Mayara é nosso termômetro, né? Ela continua emagrecendo, né? Agora, obviamente, na quarentena a gente se distanciou, mas durante todo o período ela atingiu todas as metas que eram necessárias, aumentando o carboidrato quando ela percebia que era necessário. Então a gente usa suplementos aqui, mas a gente usa de acordo com a necessidade. E uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado, e que muitas vezes chegam atletas aqui, no estágio me chamou muito a atenção, né? A gente recebeu crianças aqui, adolescentes, enfim, e as meninas vinham tirar dúvida conosco, a gente fez uma série de dinâmicas, enfim. E eu vi que mesmo algumas que tinham um acompanhamento profissional, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente lê diretrizes, né? Porque a maioria dos atletas, né, você tem lá um atleta de 70 quilos, às vezes 80 quilos, enfim, e a galera usa muita proteína, né, principalmente para ganhar massa muscular. E eu vi meninas aqui de 30 quilos, de 9, 10 anos de idade, com orientação para tomar 3, 4 scoopzinhos de whey protein, por exemplo, né? O que pode, obviamente, trazer um excesso proteico bem significativo. E aí, quando eu exagero na proteína, e isso eu bato sempre nessa tecla com os meus alunos, com as atletas, com quem sentar do meu lado, se eu estiver no ônibus eu vou falar, que o excesso proteico, ele faz com que a gente tenha alterações de pH, ele faz com que a gente libere paratormônio, e esse paratormônio vai fazer com que a gente perca cálcio do nosso osso, a gente vai desmineralizar o nosso osso. Então, imagina uma menina que já treina, né, 7 horas, 6 horas por dia, que já tem risco de fratura. Ela vai para uma dieta hiperproteica, porque também tem aquele mito, já que eu não posso engordar, eu não como carbo e vou lá e tomo proteína para matar a fome. Só que esse excesso proteico vai ser muito mais prejudicial para ela do que ela pode imaginar, porque ela pode ter, a longo prazo, uma perda de cálcio no osso e uma fratura, né? Então, a suplementação, ela tem que ser feita com muito cuidado, ponderando qual é a rotina de treino, qual é a necessidade de cada uma das meninas, e saber também ouvir as meninas, porque a ciência, ela é fantástica, mas ela não é perfeita. Nós nunca, na ciência, a gente pode afirmar 100%, olha, eu tenho certeza que tem que ser 42 gramas disso. Por isso é importante ouvir a atleta, como a gente ouve todas. Eu dei o exemplo da Mayara, mas não é a única, de dizer, olha, eu senti que eu precisava mais. Perfeito, ela precisa aprender a se conhecer, a conhecer os alimentos. Elas têm que estabelecer uma relação saudável com a alimentação, para elas chegarem na fase adulta, porque é o que a gente fala, a equipe interdisciplinar, ela dá longevidade para as atletas. É o que o João falou. As meninas que estavam aqui não foram campeãs lá na base. A maioria nunca foi campeã com 9, 10, 11 anos de idade. Cadê as campeãs de 8, 9, 10 que não estão aqui conosco? Se perderam no meio do caminho. Talvez até por lesão, porque não comeram adequadamente, talvez porque desenvolveram transtornos, por várias razões. Ou porque resolveram que a outra vida é mais bacana. Mas a gente tem que aprender que essa menina de 8, 9 anos, eu imagino que o sonho dela seja chegar numa Olimpíada aos 14, 15. Então a gente tem que preservar essas meninas, né? A gente não pode tirar tudo delas agora não, certo? Então vamos desenvolver uma relação saudável com a alimentação, se for necessária a suplementação, que seja com orientação, né? E a gente usa sim. Muitas vezes é necessário por conta da carga de treino e da duração. Não, show de bola. Bom, o pessoal que está me assistindo já deu para entender. 10h20 quase. Já deu para entender porque eu me apaixonei por essa mulher, né? Até parece, gente. Bom, acho que a gente pode até resumir, né, agora. Deixa eu ver se tinha uma lista grande de perguntas aqui. Tinha um roteirinho que a gente montou, né?
Mas assim, já é uma razão para a gente conseguir. Pode deixar que a gente vai salvar a live, pessoal. Fica tranquilo que assim que né, encerrar aqui, a gente vai salvá-la, colocar no YouTube para ficar aí eternamente disponível, tá? E a gente tem, assim, mais algumas perguntas dentro do nosso roteiro. Eu peço mil desculpas para quem mandou pergunta aqui, tá? Eu vou dar uma olhada depois, eu sempre gosto de assistir a live na íntegra depois para tentar sempre buscar melhorias, né, enfim. Então, eu vi que tem algumas perguntas aqui. A gente vai buscar responder ou tá escrito respondo... aqui live amanhã também, gente. Alguém tem que cuidar dos meninos, não rola. Gente, bom, a gente tentando não falar tão alto, né, para não acordar as nossas figurinhas aqui. Bom, quem é mãe sabe, né, um de 2 e um de 4 anos, dá para ter uma noção, né, do trabalho que os caras dão. É uma delícia, né, fantástico, mas os caras dão um trabalhinho bom. Então, mas acho que assim, a gente estava, né, meu amor, com um pouco de falar, pô, como que vai ser, fazer o digital com os filhos, tal, mas acho que agora a gente pode, né, dentro das nossas possibilidades aqui, de abrir mão, de lançar mão de algumas noites, depois das 9h30, que é um horário bom para a gente fazer essas lives. E assim, eu acho que para cada pergunta que vocês fizeram aqui, dentro do nosso roteiro, daria para a gente ficar tranquilamente 1 hora falando de cada uma delas, e vão surgir muitas outras. E a gente sabe, né, que essas perguntas, essas vontades, né, a gente fica muito feliz, muito satisfeito com a vontade de vocês ouvirem, principalmente a Rê falar sobre nutrição, porque ainda é uma área muito carente em muitos esportes, né? Eu mesmo trabalhei na Seleção Brasileira de Basquete, que supostamente talvez seja o segundo esporte mais rico do país, junto com o vôlei, né? Óbvio, abaixo do futebol, mas os esportes coletivos muito rico, muito patrocínio, muito investimento, e só depois de muitos anos que teve esse nutricionista, e nem era nutricionista esportiva, foi uma nutricionista que tentou dar uma organizada ali na refeição e tal. Então, realmente é algo que é escasso, e quando tem ainda, né, como a Rê mesmo mencionou, de várias atletas apresentarem um cardápio, uma dieta estourando proteína, mas muito acima do indicado, com algumas opções que não são, né, muito indicadas, enfim. Então, isso são coisas que a gente entende a ânsia de vocês por entender, por buscar essas informações, por estar aqui tentando, né, compartilhar e dividir todas essas nossas questões aqui, essas nossas discussões, que eu acho que são muito ricas, mas a gente promete, né, Rê, que a gente vai tentar, né, a gente vai se esforçar muito para tentar colaborar e fazer vídeos, fazer textos que possam ajudar, porque a gente é apaixonado por GR, né? Eu aprendi a gostar muito, assim, né, por estar longe, e hoje fazendo parte da seleção, sou apaixonado, é emocionante cada dia que a gente pode ir para o treino, é sensacional, é muita emoção. Quer finalizar, Rê? Falar alguma coisa? Eu quero dizer que eu sou sua fã também, meu amor. E que foi muito legal aí participar, e que a gente está à disposição sempre, seja em live ou não, né? A gente tem procurado sempre devolver para a população aquilo que a gente ganhou na vida toda aí, tá certo? Um beijo para todo mundo, fiquem em casa, por favor. Vamos lá, vamos encerrar, senão eles vão achar que é arquivo confidencial do Faustão, né? Tá bom, beijo. Super beijo, gente, valeu, um abraço, boa noite.